Alô, alô, alô. E aí, pessoal de casa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alô, alô, Beatriz. Alô, alô. Alô, alô, Marciano. Vamos lá, vamos trabalhar? O pessoal tá chegando ainda do intervalo aqui. Hoje o pessoal tá jogando vôlei, né? Tá jogando vôlei? O pessoal tá jogando bola? Vocês não jogam bola? Só tá jogando bola, né? Não sei, deve estar, porque não chegaram até agora. Ah, vamos lá. Tava até agora aqui, agora quer sair. Vamos lá, meus camaradas, vamos trabalhar. Como é que é? É o Guardiola, que é, meu irmão. Sacanagem. Olha, nada da galera, bicho. Estão tudo na quadra lá, velho. O recreio, no segundo recreio, ele é mais prolongado mesmo? Tem que ser 20 minutos mesmo, né? Vai lá, Deus entender. Sim, mas só que agora já quase 11h05 já. É, a aula era para ter começado 10h55. E aí, e aí? Tá devagar lá o sino lá, devagar. Pode. Guarda o celular e senta com o distanciamento correto aí. Jogando vôlei, a gurizada tá jogando vôlei. Tô jogando vôlei, João. Você não veio, velho? Você não veio? Os caras estão na partida lá. É, os caras estão lá na partida ainda. E aí, e aí, e aí? Bora trabalhar. Fala, minha amiga, tudo bem? Pode, fica à vontade. Fala, o que eu fiz? Eros e Psique. Vem cá, fala pra mim. Eu falei do Mário de Andrade ontem? Falei do Mário de Andrade? Falei? Ah, tá. Só falei isso, né? Mas eu não entrei dele hoje, né? Do Mário, né? Vamos falar do Mário. O Oswald. Não. O Oswald falou que o Mário era gay. Ele falou: Tu é gay? Tu é gay que eu sei. Tu é gay. Falou assim, velho. O mais brabo, brabão. Falou assim: O Mário de Andrade é o brabão. Falou assim. É verdade. Caraca, velho. Cadê a galera, bicho? Ó, ó, ó. Tudo vagabundo. Ó, o vagabundo. Ó, 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 ó. Diz que ele tá disfarçando disso. Eu. Falando de mim. Falando de mim. Anda disfarçando. Troféu Silvestre. Tá na dianteira. Hã? Como é que é? Ah, é. Não, lógico que não. Sei lá. Ai, meu Deus, meu Deus. Vamos lá? Ô, louco, João Vitor, ô, louco. Que isso? Fecha aí a porta, melhor. Vamos lá? Pega a apostila. Página 100. Página 100. Página 100. Tô esperando. Página 100. Muito jacaré, pouco Pantanal. Ô, louco. Pois não. Bom dia. Onde é que vocês estavam? Onde é que vocês estavam? Vai lá, senta lá. Vamos lá, vamos trabalhar.
Vamos trabalhar. E aí, velho? Bom, minha amiga? Ó, o pessoal vem rindo, animado. Oi? Vamos lá, trabalhar, trabalhar. Tá vindo mais gente? Ô, louco, pessoal, jogando vôlei, Fernando. Só jogando vôlei, você não veio? O vôlei tá comendo solto na hora do intervalo aqui, velho. Muito jacaré, pouco Pantanal. Você tá louco. Vamos lá, página 100 da apostila. Abre lá. Abre lá, página 100. Vamos manter a carteira de espaçamento aí. Manter a carteira. Ô, ô, ô. Manter a carteira de espaçamento aí. Vamos lá? Hã? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hoje nós vamos falar do grande, né? Do grandíssimo Mário de Andrade. Pega aí o Mário aí, pega aí o Mário. Aí alguém pergunta assim, que Mário? Viu? Ó, mantenha aí a carteira de espaçamento aí, velho. Tem que ter uma carteira de espaçamento. Carteira de espaçamento. Mantenha a carteira. Mantenha o espaço. Aí, ó. O espaço, uma carteira de espaçamento. Uma carteira, uma carteira. Mas não, uma carteira. Você vai ter que sentar nessa daqui, vai ter que sentar nessa daí, na frente da porta. Será? Dá sim, pô. Como não? Tá bom. Tudo bem. E fique a carteira aí no meio dos dois aí. Pronto? Vamos lá? Página 100? Página 100, Manão. Começa a leitura aí do Mário de Andrade. Mário de Andrade, paulista também, tá? Nasceu em São Paulo. Ele, família de Ney Quebrado, tá? A despeito que o pai era médico. Aí você vai falar pra mim, ué, ele era médico e era quebrado? É, fazer o quê? Era a vida, né? O cara era quebrado. Tinha um irmão, tá? Tinha um irmão mais velho e os dois foram criados com instrumento musical, tá? Os dois faziam aula de piano, tanto ele quanto o irmão. Só que o irmão o Mário de Andrade, Paz na 100. E aí o Mário de Andrade, o que aconteceu? Quando ele era mais adolescentezinho, o irmão mais jovenzinho, o irmão sofre um acidente. Eu acho que foi um acidente de carro mesmo, entendeu? E o irmão morre. Com a morte do irmão, ele trava um pouquinho desse negócio de tocar. Ele fica meio que chocado com o negócio de tocar. Mas mesmo assim continua os estudos dele da música. E ele termina, né, como professor de História da Música, né, da Universidade de São Paulo, catedrático, tá? O que que era o catedrático? O catedrático era um cargo que existia antigamente, que era mais ou menos assim. Por exemplo, pensa aqui não, né? Aqui a gente só tem eu de professor de literatura, né? Mas vamos pensar assim, que a gente, tá, vocês têm vários professores de química, né? Tem dois? Beleza. Vamos supor que um deles seja aquele que, por exemplo, qualquer dúvida que um tiver, vai sanar com o outro. Entendeu? Então, o professor catedrático. Vamos supor que aqui tivesse uns 10 professores de literatura da escola toda. E eu fosse catedrático. Eu mesmo, tem que ser eu. Tá? Só eu. Tô explicando. O catedrático é aquele que. Aí os outros professores têm qualquer dúvida, aí eles vêm tirar dúvida comigo. Entendeu? É o cara. Entendeu? O nível top lá, fala o nível aí. O mestre dos magos, isso mesmo. Neymar. Neymar. Ai, o cara desgraça a minha aula. Que Neymar, caralho, nada. Que Neymar vai tomar no seu rabo, viu? No caso, o Mário de Andrade era um professor catedrático de História da Música na USP, tá? E daí o que que acontece? Participa da Semana da Arte Moderna, ele fala mais de uma vez que ele não foi o responsável pela criação da semana, né? E daí o que que acontece? Depois que termina a Semana da Arte Moderna, ele vai escrever 2 livros, tá? Um deles vai ser o livro que ele escreve depois de uma viagem que ele faz, uma pesquisa que ele faz do folclore. Aí ele escreve Macunaíma. E depois de Macunaíma, ele vai escrever talvez o livro que eu seja mais fã, que é o Amar, Verbo Intransitivo. Vamos tentar? Esse é bom também. Então vamos lá. Mário de Andrade, faz a leitura aí para nós. Nasceu em outubro de 1893, na cidade de São Paulo.
Lá estudou e se formou pelo Conservatório Musical. Depois, tornou-se professor de História da Música. Foi com Oswald de Andrade o grande nome da Semana da Arte Moderna. Em São Paulo, foi diretor do Departamento da Cultura. A elaboração da lei que criou o Patrimônio Histórico Artístico Nacional deve-se principalmente ao Mário de Andrade. No ano de 1938, foi nomeado diretor do Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Mário era grande apaixonado pela cultura brasileira e buscou pesquisar, preservar e encontrar nossa identidade nacional. Sem dúvida, foi um dos mais importantes nomes da intelectualidade brasileira. Atuou como poeta, romancista, colunista, crítico literário, professor, fomentador da cultura e de novos talentos, pesquisador de manifestações musicais e folclóricas, além de ter sido grande teórico do primeiro momento do modernismo. Faleceu precocemente em 1945, aos 50 e quantos anos? 52, né? 52 anos. E aí a gente tem uma trajetória aqui, né? Suas primeiras obras são Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia Desvarada, Losango Caqui, Clã do Jabuti, Ramate, como é que é? Remate dos Males, Lira Paulistana. Prosa, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma e Contos de Belas Artes, Contos Novos. Ensaios, A Escrava que Não Era Isaura, Aspectos da Literatura Brasileira e O Empalhador de Passarinhos. Características e temas, tá? Aí nós temos o prefácio interessantíssimo, né? Não sou futurista de Marinetti, disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade chamava-me de futurista, errou. Escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto, se estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pense em elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. E aí a gente tem um pouquinho de poesia, né? Tem uma poesia aqui, vamos tentar ler? São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas de Trianon, algodoal, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América, tá? E um dos poemas mais famosos dele, né? O ódio ao burguês. Não insulta o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Na obra Losango Caqui, observa-se maior introspecção e subjetividade nos poemas. Já em Clã do Jabuti, Mário de Andrade assume nacionalismo estético pitoresco na busca de uma identidade nacional. Ela é alcançada por meio da procura do primitivismo, do folclore e do ingênuo, tá? E aí, cara, vem a produção em prosa, tá? A produção em prosa, tá, depois eu leio o fragmento. Primeiro, vamos lá. O primeiro livro que depois ele lança, depois da Semana da Arte Moderna, foi o Amar, Verbo Intransitivo. O Amar, Verbo Intransitivo, ele é uma baita de uma crítica à sociedade de época, tá? Na sociedade de época, o que que acontece? Nós temos um São Paulo, né, aristocrata, herdeiro ainda, né, das oligarquias do café, por exemplo, né? Então tem muito milionário, né, que mora em São Paulo, que é herdeiro, né, cara, de fazendas de café. E aí ele conta a história, né, a história do menino Carlos, né? Na verdade, a história começa com o pai do Carlos, né? O pai do Carlos, aqui tem o nome dele. Você acha o nome dele aqui? O nome fácil do pai do Carlos? Felisberto, fazendeiro industrial chamado Felisberto Souza Costa. Filiberto Souza Costa, ele mora, né, tem a família, tem os filhos, né, é o Carlos, que é o mais velho, aí depois, se não me engano, tem duas irmãs, né, mais jovens, e tem a esposa também, claro. E aí, o que que acontece? Toda quinta-feira, supostamente, o Felisberto vai ao clube. O que que é o clube? Casa de mulherada, entendeu? E a mulher sabe que ele vai para a zona mesmo, entendeu? E é uma conveniência, por quê? Porque o camarada é muito rico mesmo, ele põe de tudo na casa e morreu a treta e cala a boca, entendeu?
E ele vai pra zona toda quinta-feira à noite. Supostamente ele chama de clube, eu vou ao clube, entendeu? E lá ele enche a cachaça, fuma e dele mulherada. E aí o que que acontece? O menino Carlos está crescendo. E o papaizão, o seu Felisberto, ele tá com um pequeno problema, tá? Ele tem medo de que o menino não goste de mulher. E aí ele pensa em resolver a situação. Só que ele não pode resolver a situação como o pai dele resolveu com ele, né? Como é que o pai dele fez? O pai dele locou uma zona lá na fazenda, né? Locou uma zona, jogou o menino lá dentro e falou assim, ó, sai vivo daí de dentro. Falou assim pra ele, entendeu? Olha, cara, olha, né? Beleza. Só que agora ele tá em São Paulo, tá na cidade, não pode fazer essas coisas, entendeu? Essas coisas não seria certo fazer. Beleza. O que que aconteceu? Os caras do clube orientaram ele, falando assim: não, irmão, aqui na cidade tem uma mulher que ela faz esse trampo. Ué, mas como que é isso? Não, você faz o seguinte, ó. Você contrata ela, ela vai trabalhar na sua casa e ela inicia o menino sexualmente. Ele falou: como é que é? Aham. Aí ele pegou o endereço, foi lá conversar com a mulher. O nome dela? Elza, uma alemã, tá? E ele contrata com a Elza, a Elza fala: não, eu faço esse trampo pro senhor sim. Hã? Como é que é? Isso mesmo, 35 anos, é? Isso mesmo. E o menino, 15 anos. Experiência tua. Aí o que que acontece? Contrata a Elza, só que ele não conta nada pra esposa, tá? Contrata a Elza, mas contrata a Elza. Não, deixa eu falar. Ele contrata a Elza para ela ser uma progenitora. O que que é progenitora? Eu não sei falar. É... Não, progenitora que dá luz. É uma preceptora. O que que é uma preceptora? Uma preceptora é uma professora. Então ela foi contratada para ensinar boas maneiras para os meninos, ao modelo alemão, entendeu? E para ensinar alemão para as crianças. Então todo dia à tarde ela se reúne na biblioteca e ensina o alemão para as crianças. Então ela foi recebida, tem o quarto, ela ganhou o quarto dela na casa e ela tem o contato com o quarto, ou com o quarto, ela tem o contato com o Carlos e com as meninas. E assim começa a vida, começa as aulas de alemão, sem a mãe saber. Primeiro dá aula para as meninas e depois dá aula para o Carlos. E aí começa o Cerca Lourenço, entendeu? Ai, naquele negócio, pega a mão do menino. Não, meu amor, é assim que faz, tal, pega a mão do menino, etc, etc. No começo, o Carlos não gostava das aulas, mas depois o Carlos vai gostando. A aula tá legal, a aula tá legal. Aham, aham. E aí o que que acontece? Ela vai conquistando o seu intento, que é ensinar o menino sexualmente. Só que tem um pequeno problema, tá? O Carlos já não é mais virgem. Aham. Numa bela noite, ela já está recebendo ele de madrugada no quarto dela, tá? De madrugada, na hora que todo mundo dorme, ele vai quietinho, vai pro quarto dela, ela recebe ele no quarto. Os dois mantêm relações e é a hora que ela descobre que ele não é virgem. É, sabe lá Deus, ele depois ele conta para ela lá que não, foi assim, Deus, né? Conta para ela. E daí o que que acontece? Mas assim ela vai se envolvendo com o menino Carlos e não deixa transparecer no livro realmente que ela vai se apaixonando por ele e ele por ela. Só que daí o que que acontece? O negócio vai criando proporções, proporções, proporções. Por exemplo, a família sai para passear. A família sai para passear, a progenitora vai, porque tem a preceptora, desculpa, progenitora é outra coisa. A preceptora vai. Ensina as meninas ali, de repente ela some com o Carlos. Desaparece no meio do matagal. Entendeu? Ela aparece horas depois, né, os dois. Ah, ele tá passeando, ele tá passeando. É, já tá passeando, ele tá passeando. Aí o que que acontece? A mãe vai desconfiando da pegada. A mãe vai desconfiando da pegada e ela chama o marido para conversar. Chega aqui, vem cá. É meio estranha essa governanta, né? Chamada Fräulein. Fräulein Elsa. Fräulein é o nome que se dá para senhorita, né? Ou senhora, né? Em alemão. Então o nome dela, Fräulein. Hã? Fräulein, isso mesmo. E aí chama ela. Olá, você viu o nível, velho? O nível é alto. Aí o que que acontece? A mãe chama o papai para conversar. Ó, essa mulher aí que você contratou, essa mulher é meio esquisita. É a hora que ele abre o jogo. Ele fala assim: não, mulher, eu contratei para isso mesmo. Mas como assim? Não, eu contratei para ela dar iniciação sexual pro nosso menino. Como é que é? Você chamou uma prostituta aqui para dentro de casa? Eu falei, não, meu amor, não é prostituta. Deixa eu explicar. É assim, é assim que o pessoal aqui de São Paulo, da Alta Roda, faz. Isso é coisa de gente rica. Ela falou: ah, é? Entendeu? Se é uma coisa que os ricos fazem, então eu vou fazer também. Você entendeu, cara? É uma hipocrisia dentro dessa burguesia.
Pois bem, o negócio vai criando proporção, até que o pai chama a menina para conversar. Tá, beleza, você tá lendo. Eu vou te perguntar, como é que anda o negócio? Não, o negócio já tá feito. Já tá feito? Então, vamos encerrar? Não, vamos encerrar. Tá, mas como é que eu encerro? Você encerra assim. Amanhã à tarde, o senhor vai estar hora na biblioteca, o senhor vai nos surpreender. Então vai ter todo uma espécie de um escândalo, o senhor me surpreende, aí o senhor finge que o senhor está me expulsando da casa, o senhor me paga o que deve, e já era. Fechou. E assim foi, tá? Ah, o Jô, tá de verdade. O que acontece? O pai foi naquele horário, né, à tarde, na hora que ele abre a biblioteca, tá lá os dois lá. Aquele negócio, tá ligado? Aquele negócio, beleza. Aí, o que acontece? O pai dá uma dura, já se viu, não sei o que, começa a dar uma dura. A mãe também entra na situação. E aí, o que o Carlos fala? O Carlos fala o seguinte: pai, não briga com ela, eu quero casar com ela. Aí a mãe fala: não, meu filho, não é bem assim, não é bem assim que as coisas funcionam. A Elsa é mandada embora. Pega os 8 contos de réis, que eu não sei quanto que é isso hoje, né? Pega os 8 contos, põe na carteira, irmão. Ó, e ó, conta uma, pega um envelopão e vaza. Só que o livro não termina. Aí o Carlos fica naquela, né? Pô, aí ele acaba esquecendo a Elsa, entendeu? Só que daí ele esquece a Elsa, e aí o que acontece? Não tem mais papai para pagar a Elsa, né? Aí o que ele faz? Ele vai à luta, né? Vai à luta, vai à luta. Aí ele encontra a Elsa, ele numa praça, ele com uma menina conversando com um sorvetinho, né? Tomando sorvetinho com a menina e tal. Por quê? Porque o cara foi à luta. Vai à luta agora. E aí, tá tomando sorvetinho com a menina? Aí ele vê a Elsa vindo também tomando sorvetinho na praça, acompanhado de um menino, acompanhado de um rapaz. Ele vê a Elsa com o rapaz, aí ele entende o que aconteceu com ele. Porque a Elsa agora tá com outro, né? Com a. Como é que eu posso dizer? Vai, me ajuda, me ajuda. Outro cliente, obrigado. Outro cliente, né? Um aluno. Tá ensinando um outro aluno. Aí ele pá, tipo assim, cai a ficha dele e fala: ah, foi isso que aconteceu comigo, entendeu? E aí, o que acontece? Aí o livro acaba. Vamos fazer a leitura aqui, para a gente ter um pequeno resumo aqui? Aham. Amar, verbo intransitivo. Diz lá, universo familiar da classe média paulistana. Em relação ao primeiro tema, destaca-se a obra Contos Novos. Né? Fala do Contos Novos. Já no romance, vamos lá, segundo parágrafo? Estou na página 101. Já no romance Amar, verbo intransitivo, nos é revelada uma prática que a falsa moral da família burguesa escondia, mas que era de conhecimento de todos: a contratação de mulheres especializadas na iniciação sexual de jovens filhos de burgueses. Isso era realizado com o fim de evitar que tais jovens contraíssem doenças venéreas ou corressem o risco de se apaixonarem e terem um amor que as convenções sociais não permitissem. Pois não. Provavelmente não existia ainda. Não, a camisinha é nova. A camisinha nova. A camisinha, ela deve ser da década de 60. Não, é um papo importante. A camisinha, ela deve ser da década de 60. A camisinha, ela deve ter sido inventada já na década de 60. Por quê? Porque quem deixou de usar a camisinha que o exército dava eram os soldados do Vietnã. Os soldados, não tinha. Não, remédio também não tinha. Não tinha nada. Era isso que era usado? Não sei, não tenho certeza. Mas a camisinha, o sintético, do jeito que a gente conhece, ele é de década de 60 para cá. E dizem que os vietnamitas não usavam, ou melhor, os soldados que iam para o Vietnã não usavam. O governo dava camisinha, mas eles não usavam. E daí diz que os caras, né, tinham um relacionamento com cadela lá. Tinha relacionamento com cadela e pegava. Aí foi a hora que surgiu a gonorreia, né? Foi a hora que surgiu a gonorreia. Hã? Cadela, um animal, um bicho. Cachorro, mulher. Ó, cachorro, olha só. Olha que definição desgraçada. Mas tá massa então. O que acontece? Naquele tempo era muito comum doença venérea, a sífilis, tá? E você tá ligado que a sífilis deixa o peão maluco, né? Você tá ligado que sífilis tem até hoje, né? Você tem que tomar cuidado, irmão. Tem sífilis até hoje. O último caso de sífilis que eu ouvi falar, o camarada contraiu sífilis aqui no ombro. Aham. Deixa eu te contar. Tava na festa, tava no show de rock, pegou a mina, colocou a mina aqui nas costas, achando que tava arregaçando.
achando que tava arregaçando com a mina, com os pernão aqui, tô arregaçando. Aí roçando, né? Foi roçando, roçando, roçando. Queimou, machucou e ele contraiu aqui no pescoço. Esse caso foi apresentado para mim quando eu ainda estava no SESC. Foi no ano de 2013, quando, um ano antes eu saí do SESC. Aí teve uma palestra lá e o cara apresentou: ó, o menino contraiu sífilis no pescoço. Né? E mostrou, você tá rindo, né? Você vai na festa, vai lá, tal, né? E fica lá com uma, fica lá com outra. Você que não abre o olho, não, irmão. Abre o olho, irmão. Sífilis ainda é um negócio que existe. Você sabe que a sífilis deixa o peão maluco, né? Tudo é todo mundo tem cabelo grande. Ai, meu Deus. Beleza. Então vamos lá. Continua, continua. Então, para evitar que os meninos contraíssem doença venérea, era comum contratar prostituta para dentro de casa, para o menino ter iniciação sexual. A classe, a burguesia fazia isso. Então, aí o que o Mário de Andrade está fazendo? Está falando de algo que existia no seu tempo, tá? Sem conter o objetivo da presunção sexual, com o intuito de o homem saber o que fazer com sua esposa quando na noite de núpcias, tá? É o que o fazendeiro industrial Felisberto Souza Costa, sem o conhecimento imediato da sua esposa Laura, ele contrata a imigrante alemã Elsa, de 35 anos, para ensinar as artes do amor ao jovem de 15 anos, Carlos. Porém, ela foi inserida na casa sob o disfarce de governanta, ensinando alemão. Eita, pega. Perdão. Rapaz. Que nojo, velho, que nojo. Vamos lá. O quê, o quê? Ah, não, os meninos estão falando que nojo, só isso, ó. Deve ser na hora das cadelas. Vamos lá, então. Não, pegou sífilis no pescoço. Pegou sífilis no pescoço, que ele falou que nojo. Beleza. 15 anos. Porém, ela foi inserida na casa sob o disfarce de governanta, ensinando alemão e dando aulas de piano aos irmãos mais novos de Carlos. O jovem, o jovem não sabia das intenções do pai e da Fräulein, senhorita em alemão. Como era chamada? Aos poucos, a governanta envolve Carlos e eles acabam se relacionando, tá? Entretanto, não era a primeira vez do jovem. Olha que cara desgraçado, rapaz. E isso provoca ciúmes em Elsa. Tal sentimento a incomoda, pois percebe que estava se apaixonando pelo rapaz. Os encontros vão sendo mais frequentes e intensos. Souza já não vê mais necessidade de Elsa continuar o seu trabalho. Tudo que ela precisava fazer já estava realizado. Já merecia os 8 contos do pagamento. Sendo assim, fazem um combinado. Fräulein se deixa apanhar no seu quarto com Carlos. Não havia outra saída, era necessário mandá-la embora para se evitar o escândalo. Tanto ele quanto a imigrante sofrem, mas o trabalho asséptico estava feito. Amor sem afeto, amor sem apego, amor sem transitação de sentido para o seu complemento verbal. Verbo transitivo direto, negativo. Logo, amar é um verbo intransitivo, certo? No livro, depois da palavra fim, temos a narração de que acontece com Carlos e Elsa. Ele se esquece completamente da alemã e ela continua seu trabalho de prostituição disfarçada, certo? Muito bem. E aí, a gente pode encerrar o dia, né? Falando da grande obra do Mário de Andrade, que foi o livro Macunaíma, entendeu? Vamos mudar a página? Muda a página aí, vamos falar do Macunaíma. Em Macunaíma, Mário de Andrade fala que nasce numa noite muito escura, nasce uma criança negra como a noite. O nome da criança? Pois não. Não, nunca engravidou. Devia ter as habilidades lá para não engravidar, né? Nunca engravidou. Devia ter as habilidades. Só se for. Aí o que acontece? O que é? Pode beber água? Pode. Aí, aí, aí o que acontece, cara? Aí ele publica o Macunaíma, tá? Diz a história do livro que numa noite muito escura nasce uma criança feia, nasce uma Macunaíma, tá? Ele recebe o nome,
Macunaíma. Macunaíma vai crescendo uma criança. Isso, é uma criança, Amanda. Vai crescendo uma criança feia, né? E é uma criança que não fala. Macunaíma vai falar aos 7 anos de idade. Quais foram as primeiras palavras de Macunaíma? Ele falou papai? Ele falou mamãe? Quais foram as primeiras palavras de Macunaíma? Macunaíma falou assim, ó. Deixa eu contar. Macunaíma falou assim: ai, que preguiça. Fechou? Foram as primeiras palavras de Macunaíma. Esse réu é meu. Não é não, ela não é não. Então o que acontece? Macunaíma fala aos 7 anos de idade. As primeiras palavras de Macunaíma: ai, que preguiça. Beleza. Macunaíma não gostava de tomar banho, tá? Mas só que quando ele percebia que as índias iam tomar banho, aí ele ia pro rio tomar banho. Entendeu? Então, ele é uma criança sexualizada, uma criança esperta, uma criança marota, entendeu? Beleza. Macunaíma vai crescendo com seus irmãos. Todos eles são negros, tá? O que acontece? Um dia roubam a pedra sagrada da aldeia. Roubam o Airaquitã. Com o roubo do Airaquitã, eles escolhem... Macunaíma fosse uma menina. Não é não, é um homem, pô. Aí eles escolhem os 3 irmãos para recuperar o Airaquitã. E lá vão os 3 irmãos para recuperar o Airaquitã. Quando eles estão no caminho da cidade, porque quem pegou foi um homem branco, né? Eles não sabem quem pegou, mas alguém pegou, mas provavelmente foi um homem branco. Quando eles estão chegando na cidade, tem uma fonte brotando da terra. O Macunaíma vai tomar banho naquela fonte. Ele toma banho naquela fonte e ele sai de lá branquinho. Branquinho, loiro, dos olhos azuis. O irmão vê que o Macunaíma saiu branquinho e loiro dos olhos azuis, ele entra na fonte também. Só que daí o efeito não dá total, ele sai mulato. Entendeu? O outro irmão vê, entra na fonte também, mas daí a fonte não faz efeito nenhum, ele continua negro do mesmo jeito. Entendeu? Então agora nós temos um branco, um mulato e um negro. E todos eles são índios. Fechou? Macunaíma faz um retrato das raças que compuseram, né, o povo brasileiro, que compuseram o Brasil. Tá bom, então? Fechou. Ele chega na cidade. Ele chega na cidade, como todo herói, o que ele vai fazer? Vai cumprir a missão dele, né? Negativo. Conhece a mulherada, conhece a cachaça, vai pra zona. Eixa, cara. Tem uma cena, irmão, que é sensacional, que o Macunaíma chega no zoológico, tá? E lá no zoológico tem um macaco, um macacão, um gorilão. O macacão, ele tá quebrando coco com a pedra. Então o macacão, como é que o macacão fazia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vai dar para arrumar a câmera. O que ele fazia? Ele sentava, colocava o coco entre as pernas, pegava uma pedra e batia no coco. Ele batia no coco, e aí o que ele fez? Aí ele deu um pedacinho pro Macunaíma. O Macunaíma, na hora que ele experimenta, ele fala assim: gostoso, tio. Tem mais? Chama o macaco de tio. Gostoso, tio. Tem mais? E aí o que acontece? O macaco vai ensinar o Macunaíma como fazer. Aí o Macunaíma vai lá, sentou, o macaco que está ensinando ele. O Macunaíma sentou, tá? Colocou o coco entre as pernas e o macaco ensinando ele. Aí ele pegou a pedra e bateu. Ele bateu no meio das pernas, é claro, o Macunaíma se machucou. Aí o macaco deu risada, porque o Macunaíma tinha, né, colocado a pedra, como é que eu posso dizer, cara? No seu saco escrotal. Obrigado, muito obrigado. Muito bem, ele vai esmagar as bolas. Isso mesmo, foi o que aconteceu. Ele bate e cai do lado, entendeu? O macaco, vamos lá? O macaco sacaneou o Macunaíma. Para você ver que esse Macunaíma não é lá um cara muito inteligente, né? Pois bem, ele vai ali quicando daqui, festa dali, festa daqui, cachaça e mulherada e tal. Quicando, ele chega e encontra o Airaquitã. Quando ele encontra o Airaquitã está no poder de uma moça, de uma mulher, uma bruxa. A bruxa vai requisitar 3 enigmas para o Macunaíma. Se o Macunaíma souber o enigma, ele vai poder levar pedra, tá? Só que tem um pequeno problema, tá? O Macunaíma, ele é um herói malicioso. Então ele vai errar todos os enigmas. Só que tem um pequeno problema. Eu não tenho cara de pau suficiente para contar os enigmas.
Falta a minha cara de pau. Dos 3 enigmas, somente um eu vou conseguir contar, tá? Só vou contar um. Se você quiser, aí você lê o livro, você descobre quais são os outros 2 enigmas. Aham, não, vou contar um. Posso contar um? Contar um, meninas, ó, perdão, tá? Vou contar, tá? Segura aí. A bruxa falou pra ele: o que entra duro e sai mole pingando? Simples de resolver, é o macarrão. O macarrão você pega ele duro lá, coloca na água, a água ferve, ele sai mole e sai pingando. Feito! Acabou a complicação. Mas a malícia não está em quem fala, a malícia está em quem? Em quem ouve, entendeu? E aí o que o Macunaíma falou? Falou errado. Falou errado e errou o primeiro enigma. Errou o primeiro, errou o segundo. O segundo não tem como eu falar, irmão. Não, sem condições. Não tem condições. Ah, Não Gessé, fala tem. agora, velho. Irmão, não Não. tem, não tem. Não, Eu não velho, tenho. não é Olha aqui, legal isso. olha pra mim. Eu não Ah. tenho, não tenho. Hã? Não tem. Vai ficar gravado aí, não, negativo. Faz o seguinte, você quer saber quais são os outros 2 enigmas? Lê o livro e você vai descobrir os 2 enigmas. O mais importante, ele erra os 3. Ele é um herói sem caráter, ele é um herói malicioso. Aí o que acontece? Mesmo errando, quica daqui, quica dali, ele consegue recuperar o Airaquitã. E aí ele retorna para a aldeia vitorioso, nosso Macunaíma. Fechou? Como é que é? Em que cidade? Provavelmente São Paulo. Longe de casa, aldeia. Porque, muito bom argumento, muito bom argumento. Não, mas eu não consigo. Então vamos lá, vamos ler aqui. Diz lá. Não pode. Vamos lá? Olha 102. Nessa temática, temos uma das principais obras da literatura brasileira de todos os tempos, chamado Macunaíma, o herói sem caráter. Nesse livro, temos a busca do nacional por meio do primitivismo, da lenda existente numa tribo indígena amazônica. Todavia, na obra, essa lenda indígena é alterada e agregam-se a ela lendas sertanejas e caboclas. Mistura-se ações e cenas realistas e fantásticas. Tudo isso apresentado de forma caótica, sem lógica cronológica. A história acontece no século XX e o herói fala com figuras históricas dos séculos anteriores. E sem lógica espacial, as personagens percorrem o país de um lado a outro em questão de minutos, tá? Logo, a lenda é reelaborada por Mário de Andrade, com o fim de apresentar um grande painel da cultura brasileira. Dessa forma, ir em busca da identidade do povo brasileiro, nessa construção lendária, a cidade de São Paulo é inserida na história e é o lugar central das aventuras do protagonista Macunaíma. Aí ele fala para a gente ler a parte, olha como fala do nascimento dele. No fundo do Marto Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retindo, filho do Mendo e da noite. Houve um momento em que o silêncio do tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça. Fechou? E aí ele fala do restante e depois ele vai falar do Manuel Bandeira e de todos os seus desencantos. Faça a leitura. Semana que vem a gente já começa falando da segunda fase modernista. Um abraço, meus amigos, um abraço. Até semana.
Oi, estão me ouvindo agora, Fernando? Agora sim. Sucesso. Então, na aula passada, a gente estava brincando com essa expressão aí, ó. Nós fizemos aí da página... Questão de número 4, página 304. Isso mesmo. Na verdade, quem fez fui eu, né? Fala. Isso. Ó. Exercício 5. Pessoal, vamos prestar atenção, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. No interior de um recipiente que mantém o seu volume constante, ou seja, volume inicial e volume final serão iguais. O nome disso é leitura e interpretação de texto. Tem gente que fala, eu não consigo. Então você não consegue ler em português. É um outro problema. Veja, português, física. No interior de um recipiente que contém um gás, no interior de um recipiente que mantém seu volume constante, existe uma certa amostra de gás ideal que está sendo mantida numa pressão de 1 atmosfera a uma temperatura de 0 grau. Calma. Ele já falou que o volume não muda. Então eu já vou cortar isso aqui, ó. Tchau, tome. E aí ele fala que essa pressão inicial aí, ó, 1 atmosfera. E a temperatura inicial do bagulho é 0 grau Celsius. Beleza? Tá falando isso daí, ó. Então, se esse gás é submetido a um aumento de temperatura passando aí para 100 graus Celsius, após algum tempo, qual será essa nova pressão? A menina quer pressão, então. Beleza? Você pode estar achando estranho essa unidade atmosfera, mas talvez lá na química você já tenha ouvido falar dela. Sim ou não? Sim. Só para você se recordar aqui, ó, lembrando, 1 atmosfera vale 10 a quinta Pascal. Ou essa mesma 1 atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Só para você lembrar aí da química. Beleza? Não vai fazer muita diferença esse Paranauê aí, não. Por quê? Ele já mandou você cortar o volume e ficou apenas piti-potó para você mexer. Fechou? Então, esse é o tipo de questão, pessoal, que o aluno que assistiu a aula de ontem, ele já tinha que desenrolar o cabelo dele. Só tinha que chegar aqui e escrever, ó, piti-potó. Ele procura a pressão final. A temperatura final ele deu? Deu. Eu vou botar 100 aqui? Não posso. Por que eu não posso? Porque lá na teoria, esse belo professor aqui falou para você ontem que você não tinha opção de usar não sendo grau, não sendo Kelvin. Lembra disso? Falei ontem. Então você vai ter que fazer a conversão. Exato. Ele lembrou de cabeça que 100 graus Celsius é 373 Kelvin. Isso.
Digamos que você não lembre, digamos que você é uma pessoa que tem muita coisa na cabeça, chifre, aí o que acontece? Você vai ter que lembrar que TC igual TK. Aí você tinha que ter feito o seguinte, ó. 100 TK menos 273, 100 mais 273, 373 Kelvin é a temperatura que você está buscando. Mas tem gente que já lembra de cara, né? São pessoas diferentes, com habilidades diferentes e terão destinos diferentes. Cristiano Ronaldo. Beleza? Então vamos lá. Pressão inicial, quanto vale? A pressão inicial ele deu? Temperatura inicial, quanto que vai ali? Não pode zero. Porque zero está em graus Celsius. Você vai ter que converter de novo. Bom, você consegue fazer comigo aqui de modo mental? Só botar zero aqui, ó. Jogo esse cara pro lado de cá, ele passa positivo, fica... Você já viu comigo essa matéria esse ano, não viu? Excelente, muito bem. Fechou? E agora, o que eu vou fazer? Para de gemer, gente. Não, lei de Ohm é outra coisa. Isso aqui é lei de Ohm. Nossa, os caras estão brisando, mano. Modo Mia Khalifa ativado. Cara, essa fórmula você viu no início do ano com o professor Xuxa. ...373 dividido por 273 dá... Dá errado não, vai dar número quebrado. Dá errado. Usando o hack vai dar 1,37. Dá errado, quer dizer que se tem vírgula, tá errado. Beleza? Não é difícil, pessoal. Se gastar um pouquinho de esforço, a gente consegue fazer as questões. O duro é a gente convencer o jovem atual a tentar gastar esse pouquinho de energia. O aluno quer ficar de boa, né? De preferência, o professor liberar no final da aula umas skins para Yasuo, Mastery e ficar de boa, me deixa em paz. E aumenta a minha banda larga, por favor. A banda larga. Já diz aquele velho ditado, a banda só é larga quando o cabo é grosso. Próxima questão. Cuidado aí, o cara quer ter uma banda larga e o cabo é fininho, triste, torto para baixo. Azul claro, desgastado do sol. E fica gritando que é banda larga. 20 mega por hora. Um cilindro provido de um pistão móvel sem atrito encerra o seu interior a 27 graus Celsius, um gás perfeito, cujo volume é de 5 litros. Para qual temperatura deve ser elevado o gás para que o seu volume aumente 3 litros, mantendo a pressão constante? Como é que faz a questão dessa aí? Se o senhor não sabe, imagina nós. Eu na vida, eu todinha.
Achou aí ou não? Não, pessoal, eu estou fazendo os que estão numa ordem pedagógica, pessoal. Calma aí. Beleza? Caraca, mano, eu deixei anotado aqui, mano. Essa questão de número 7, ela fala assim, ó, que inicialmente o gás estava preso, né, num sistema de pistão móvel, tipo uma seringa, né? E ele está... Não, 6 eu pulei, pessoal. Meu Deus. Calma que eu já vou explicar o taijutsu disso aqui. Inicialmente o bagulho estava em 27 graus Celsius e estava num volume de 5 litros. Não é isso? Para que a temperatura... Para qual temperatura deverá ser elevado o bagulho? Para que o seu volume aumente 3 litros. Oi, oi, oi. Ele está falando que ele quer aumentar 3 litros. Se ele já tinha 5 e vai aumentar 3, pegou o raciocínio ou não? Interpretação de texto. Ah, professor, eu não sou bom de interpretação. Desiste de todas as outras matérias. Geografia, história, português, porque... Física, porque a pessoa lê e não entende. Não, tô falando. É uma limitação seríssima isso. Uma coisa que eu tô vendo à medida que o tempo vai passando é que tem alunos lendo, né? Livros, sei lá, de romance ou Harry Potter. Tudo isso ajuda você a pegar o contexto de uma história e seguir, né? Agora, a pessoa não lê nem perfil do boy de Facebook, aí fala, eu vou ruim de física. É óbvio, você não é alfabetizado. Você mal e mal consegue fonar. Casa, carroça, livro. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso daí de brother para brother. Se você tem dificuldade de interpretação de texto, não durma hoje lendo alguma coisa. Porque o seu destino tá selado, meu. Leu e não entendeu? Era isso que eu ia falar, mas fiquei com vergonha. Eu entendo que nem todo texto é simples. Tem texto de filosofia, que é moiado, né? Mas, pô, um texto tipo de português, que, sabe, coisa básica, uma história, o cara lê e não entende, dá risada e vai ver meme no Facebook. Quem tem que modificar isso é você, brother. Hashtag trago verdades. Aí ele pergunta lá, para qual temperatura eu tenho que elevar o gás, sabendo que o volume aumentou 3 litros e eu quero manter o bagulho numa pressão constante, ou seja, pó é igual a pi. Não estou mexendo na pressão. Beleza? Pi, eu vou escrever só para cortar. Só de olhar aqui eu já estou vendo que a pressão eu posso cortar fora. Porque ele manda no texto manter a pressão igual, constante. Igual. Obrigado. Volume final do bagulho, 8. Temperatura final do bagulho, eu não sei. Volume inicial do bagulho, 5. Temperatura inicial do bagulho, 27, que eu vou ter que converter. Que vai dar 300 Kelvin. Já somei 273, vai dar 300. Alguns alunos podem perguntar, Zazik, tem alguma coisa errada aí. Lá na teoria, você falou que eu era no sistema internacional. Você tinha que abraçar na fórmula essa coisa aqui, estando em metro cúbico, para ficar no sistema internacional. Lembra que eu falei isso ontem? E agora eu estou fazendo em litro. Aí você fala, deveria ter convertido? Cara, presta atenção aqui. No rigor, teria. Mas presta atenção. Esse cara está em litro, concorda? Esse cara está em litro.
acaba que o bug desse lado é anulado pelo bug do outro. É aquele cara que está num relacionamento com a mina, e ele não é exatamente o cara mais fiel de Campo Grande, mas a mina dele também é ninja. Então tá tudo certo. Entendeu o que eu quis dizer? Eu não te pergunto, você não me responde, também não me pergunta nada. E segue o baile. Já viram alguma coisa assim na vida? Hashtag minha vida. Eu não pergunto porque eu não quero que você pergunte também. Esse lado tá errado, mas o outro também. Então, se um engole, o outro engole. Faz sentido? Tá errado, mas tá errado dos dois lados. Então, eu não preciso converter. Fala. Justo. Aí eu tinha que fazer um acordo dos dois. Aí eu ia ter que me virar para fazer os dois ficar. Hã? Eu ia ter que criar concordância entre os dois. Entendeu? Eu tenho que criar concordância. Se tá errado, tem que estar errado dos dois lados. Se tá certo, tem que estar certo dos dois lados. Pegou a ideia? Essa ideia do relacionamento, toda vez que eu falo, a pessoa fala, faz sentido. Eu não pergunto porque eu não quero que você me pergunte, então. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu tenho 8, 5 e 300. Como é que eu saio daqui? Multiplico cruzado, muito bem. Calma aí, Thales, você tem ansiedade, mano. Tem que fazer as preliminares, esperar a magia. Será? É legal essa matéria, não é? Ó, já dá para simplificar aqui, ó. 300, fala. Já explico para você. $300, eu já te respondo. 300 dividido por 5. Eu tô simplificando, mano. Dá para simplificar 300 com 5? 60. 8 vezes 60. O Thales agora não quer voltar para adoção, não. Ele quer ficar com o pai mesmo. Porra, voltar para adoção. 480 Kelvin. Beleza, difícil. Responde meu anúncio. Ó. Sim. Mano, se eu multiplicasse cruzado, ia ficar 2.400 por 5. 2.400 por 5 é 480 do mesmo jeito. Pessoal, matematicamente tem uns 20 jeitos diferentes de fazer isso aqui, tá? Você pode multiplicar cruzado? Pode. Pode simplificar do jeito que eu simplifiquei? Pode, mas o resultado vai dar 480 do mesmo jeito. Se eu tivesse multiplicado aqui, ó, cruzado, daria 2.400 de um lado e o 5t do outro. Sim ou não? Pega 2.400, divide por 5. 4, 20, sobra 4, desce o 0, 40 por 5 é 8. Zerou, sobrou um 0. Esse 0 sobe para cá. Jeitos de resolver matemática, meninas. Jeitos de resolver matematicamente são vários. Tá bom? GG. Meu amigo ali perguntou, Zazik, para que serve isso? Só para fazer conta? Isso aqui explica uma série de fenômenos. Por exemplo, quando você segura uma lata de spray, você já reparou que a lata refrigera? Por quê? Porque você tem uma situação aonde o meu amigo que perguntou para mim não está prestando atenção, agora tá.
Quando você segura, você está expandindo um gás. Quando você expande esse gás, a tendência da temperatura é cair. Dentro da lata, a lata realmente resfria quando você faz o... A temperatura dela cai por causa de um fenômeno termodinâmico explicado por isso. Fala. Quem bate um prego no desodorante, mano? Cara, o que deve ter acontecido, mano, calma que esses vídeos da internet aí tem uns fake fudidos, calma. O que deve ter acontecido? Ele tava num local que já tava frio pra caramba e tava rico de vapor de água no ambiente. Então quer dizer que a água já, o ambiente já estava próximo de 0 grau. Quando ele apertou o spray e promoveu mais um dropzinho de temperatura, foi suficiente para condensar esse vapor de água que estava em suspensão no ambiente e transformar em gelo. Porque quando você assiste o vídeo, você não tem noção do ambiente que ele está. Você entende? Pode estar num local muito frio já. Um amigo meu foi fazer um mochilão lá pela Noruega, ele estava tomando cerveja num bar. E o homem tem um problema, não sei se vocês têm, mas a maioria de nós tem. Se você está com vontade de ir no banheiro é legal, mas ir no chão, atrás do muro, é 10 vezes melhor, amém? A gente tem esse problema. Desculpa, meninas, é vergonhoso, mas é verdade. É uma coisa que a gente tem, que o homem só evolui até os 5 anos. Dali para frente é só a idade. Fala. Congelou. Não, Thales, pelo amor de Deus, Thales. Oh, o cara é psicopata, meu. Thales, ele foi fazer o xixi. Na medida em que o xixi saía, ele saía quente, claro, saía do corpo da gente. Quando batia no chão, já batia na forma de neve. Já virava sorvete. Mas maluco, tava fazendo -20. É frozen, let it go. Segura seu let it go aí. Entendeu? Então, às vezes o cara mostra o fenômeno e não mostra a situação, entendeu? Então, às vezes tem muito mais coisa envolvida. Uma coisa que é interessante, quando você pensa lá na geladeira, né? De vez em quando eu vejo. Não, eu também não, pessoal, eu não conheço, não sou um oráculo. Tem coisas que eu falo, é viável, não é viável. Por exemplo, o maluco que falou daquele motor eterno lá que o cara fala, olha, que não sei o quê, que as autoridades não querem que você conheça a real iluminação do conhecimento, Ratuna Matata, Oxaramanai, né? Mas aquilo é mentira do moto perpétuo lá, que o bagulho pega um motorzinho, num fio de cobre, pendura entre dois ímãs e o bagulho fica girando eternamente. Ele fala, olha aqui, ó, um motor eterno. As autoridades, já viram já esse tipo de vídeo? As autoridades não querem que você conheça isso para você não ser liberto da energia, continuar apagando luz e tudo. Você já viram aquele negócio do motor a água? Que o cara pega um dispositivo, põe água, bicarbonato de sódio, várias placas de aço inox, e desse processo, por hidrólise, ele vai liberando da água o hidrogênio puro. E o hidrogênio puro é uma explosão muito mais forte do que o vapor de gasolina. 100 vezes mais forte que o vapor de gasolina. E ele pega e injeta na mangueira de combustível, lá na mangueira do carro, ele substitui o mecanismo que trabalhava com vapor de gasolina ou vapor de álcool, ele coloca o hidrogênio puro. Vocês nunca viram esse vídeo? E o carro funciona com água. Tá certo? Mais ou menos. Tem duas coisas aí que tem que ser relevantes. O custo de energia para eu tirar o hidrogênio da água, se eu vou conseguir manter isso daí energeticamente, porque uma coisa é o cara mostrar funcionando, outra coisa é você ver que tipo de bateria que ele está usando, se isso é sustentável. O problema central disso daí, Thales, é que como o hidrogênio puro tem uma capacidade de explosão muito maior do que a do vapor de gasolina, então você imagina uma criança que está acostumado a tomar, sei lá, a chupar um pirulito. Aí você pega e faz uma batidinha com Red Bull, aquele furioso,
derrama mais um pouco de maltodextrina e fala, você vai tomar isso aqui. O projeto da criança não está preparado para esse nível de açúcar, concorda? É a mesma coisa. O carro, ele está preparado, ele é desenhado para funcionar, a câmara de explosão dele, o pistão, para aguentar o tranco da explosão de álcool ou gasolina. Tá entendendo meu raciocínio? Quando você injeta hidrogênio puro, esse pistão vai tomar uma porrada que ele não estava preparado. Aí você vai ter que ter essa noção. Você vai andar a custo zero, talvez? Talvez. Mas a vida útil do seu carro, porque o projeto não é esse. Entendeu o que eu quero dizer? Então você tem que ter essa dimensão aí. Às vezes você economiza e seu carro dura menos. Então tudo isso daí tem que ser pensado. Pessoal, eu queria falar com vocês, já tem gente guardando material, às vezes eu acho que o pessoal quer ir embora. É nada. Tá em choque. Ó. Ó. Você já viu quando você fecha a geladeira e abre bem rápido, você vê que ela faz um efeito de chupeta? Não. 15. Mano, a geladeira não tem aquele efeito que tranca a porta? Falando sério, todo mundo já fez isso. Fechou. Aí, putz, esqueci de pegar um negócio. Aí você vai abrir e faz aquele... É um efeito de sucção. Eu vou explicar esse fenômeno com isso aqui, ó. Oh, mano, eu só tô querendo dizer que ela dá aquela travada, que você fala, cara, eu não consigo abrir de novo. A menina, mentira que ela veio falar isso pra mim. Ó, não é chupeta, não. Ó, jovem, imagina aqui, ó, que a temperatura aqui fora... Oi. Eu tô colocando só uns valores aleatórios aqui, ó. Você imagina que aqui fora tá quente pra caramba, digamos 100 graus Celsius. Só pra gente facilitar a conta. Claro que não é 100 graus Celsius, a menos que a sua casa esteja num incêndio. Beleza? Tá na casa da sua sogra, aquela diaba que mora no inferno na cozinha dela. Olha lá. Aham, minha sogra, desgraçada. Aqui, ó. 100. E vai para um ambiente, né, dentro da geladeira, isso aqui vai para 0 graus Celsius, que é 273. O volume interno da geladeira não muda. Você concorda que o vão da geladeira não vai mudar essa região interna? Então eu posso tirar da expressão V é igual a vó. Então eu tirei aqui, ó. Podia ter cortado, mas para deixar mais bonito. O que eu quero te mostrar aqui, ó? Que para essa expressão ser verdade, se 373 está proporcional a P1, 273 produto com pó vai ter que manter isso aqui proporcional, tá vendo? Esse número é grande, esse vai ter que ser pequeno, esse número é pequeno, esse aqui vai ter que ser grande. Para poder equilibrar a equação. Tá entendendo o que eu estou mostrando ou não? Quem está prestando atenção, acho que está. Você observa que π vai ter que ser menor do que π. É uma expressão, mano, ó. X vezes 10 é igual a Y vezes 5. Você concorda que para isso aqui estar equilibrado, para isso aqui ser uma igualdade, eu tenho absoluta certeza que esse Y tem que ser maior do que X? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou observando essa expressão aqui que eu montei, tirando aqui do bagulho o volume. Presta atenção em mim. Tirei o volume porque não ia fazer diferença, porque o vão da geladeira não muda. Se isso aqui é verdade, esse π é menor do que o pó, sim ou não? É por isso que a geladeira, quando você fecha, a temperatura vai dar uma queda. Claro que eu botei uma queda bem grande aqui, mas não é isso tudo. Ela vai dar esse efeito porque a pressão interna fica menor do que a pressão interna, a pressão final fica menor do que estava. Por isso que você tem essa impressão de que ela dá uma travada. E ela deu a travada mesmo, porque a pressão interna dela caiu. Π é menor do que pó. Quer dizer que ela faz esse efeito de... Não, tem que dar um tempinho, é. Estão entendendo isso que eu estou explicando ou não? Pronto, você me pediu uma aplicação prática, irmão. Oi. Olhando para nada.
Você me pediu uma aplicação prática, todo mundo tem geladeira em casa, tá explicado. E essa questão já caiu no Enem. Porque todo mundo tem geladeira em casa. Nem que seja roubada, como o Thales. Mas tem a geladeira, você vai lá, tá lá a geladeira. GG? Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos? 1 minuto. 1 minuto. Não que vocês estejam Tempo contando, na tela. né? Pessoal, eu preciso falar com vocês. Cara, eu gosto da aula, cara. Meus alunos aqui não gostam de receber aula. Ó, Eu gosto. aí, ó. Falou que gosta do professor, o pessoal já fala que é paga pau. Um minuto do horário é tranquilo, mas agora com o Zazik, meu Deus, a gente voa 10 minutos do horário. Oi. Ah, não gosta. Ah, muito bem. Adorei seu comentário. Prova na próxima aula, tá, pessoal? Isobárica. Ó os guri rindo de nervoso. Ô, você não tá zoando não, né, mano? Calma, gente, calma. Daqui pra frente. Calma, gente. Que é isso, gente? É, bateu, você precisa sumir, é isso? Daqui pra frente. Fala pra gente mesmo aqui do online. Continuando. Daqui pra frente, toda vez que o cara falar isobárica. Toda vez que o cara falar isobárica. Meninas. Gente, eu tô pedindo mais 1 minuto. Isobárica. Iso de mesmo. Lá, sabe o triângulo isósceles? O que é o isósceles? Tem 2 lados iguais. Isósceles é o que tem 2 lados iguais. Equilátero é o que tem os 3. Isobárica significa pressão constante. Isotérmica. Vamos ver se você é uma pessoa inteligente. No exercício, a temperatura em todas as situações, a temperatura é constante. Iso. E por fim, você tem a iso. Olha, essa aqui é mais bizarra. Isocórica. São 3 nomes que são iguais. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Que susto da porra. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Só pela... Ô, Thales, só um pouquinho, Thales. Senta aí. Fica quietinho, fica. Quem me dera, mano. É verdade, filho. Ah. Pode sim, sabe quando? Quando o conselho tutelar vier, todas as coisas do seu filho estiver na porta de casa. O conselho tutelar vem e faz a volta na frente da sua casa e vai embora. Porque se eu não sirvo para educar, ele é seu. Eu não sirvo, beleza, eu sou agressivo, ele é seu. Tô desistindo, beleza? Não, pai, eu te amo. Imaginei que você ia falar isso. Rage kit resolve. Quita. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. Por fim, sobrou a isocórica, que tem que ser de... Pronto. Às vezes no exercício o maluco fala isso e o aluno não sabe, porque ele é goiaba. Ele fala, iso quem? Não sei, não vou fazer, é muito difícil. Isobárica, pressão constante, isotérmica, temperatura constante. Se não for nenhum desses 2 nomes, é isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Volume constante. Acabou. Tchau. Zazik. Tchau. Professor, Zazik, Fala. oi. Fala. Você pode explicar aquele bagulho que acontece quando, tipo, tem um balde de água, aí você taca uma porrada de gelo e ela ferve. Como? Carai. Manda não pra sei mim o explicar. vídeo, Samuel. Vou mandar. Valeu. Gelo seco. Que aí ele sublima, ele não ferve. O gelo seco, ele é dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, acho que é dióxido. Ele joga lá o gelo seco, Samuel, e aí ele, digamos assim, ele sublima, né? O gelo seco, ele passa direto do sólido pro gasoso.
Como tem várias pedras dentro da água e ele tá passando direto pro gasoso, aparentemente dá a ideia de que ele tá fazendo blu, 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 mas ele não tá fervendo. Não, mas tem uma coisa que acontece com a água, que, tipo, é uma hemorragia pra quem anda em montanhas, pá, que, tipo, o cara tá a 20 graus no ambiente. Aí ele sai daquele ambiente pra, sei lá, menos 40 e o sangue dele ferve. Caralho, que jutsu escroto, velho. Imagina, mano, que louco. Eu vou mandar pra você, depois você explica Manda pra mim nós. isso aí, mano. Isso aí é coisa do capiroto, isso aí. Valeu, valeu. Falou, Samuel. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. professor. Valeu, valeu.